A grande questão, Rodrigo, que só para dar mais respaldo, para o debate fluir, né, para se tornar realmente um debate, tem 3 anos que a gente fala assim, olha só, se o Bahia quiser se colocar entre os grandes, ele vai ter que disputar coisas. Se o Bahia quiser estar entre os grandes, vai ter que jogar todas as competições. Porque o Flamengo joga campeonato estadual, o Palmeiras joga campeonato estadual, o Corinthians joga campeonato estadual, joga a Copa do Brasil, joga campeonato brasileiro, joga a Libertadores da América. E se ganhar a Libertadores, vai jogar o Mundial. Então, um time que quer ser grande, de primeira prateleira, tem que estar preparado para poder jogar tudo. E aí o Rogério Ceni vem 2 anos seguidos com desculpas esfarrapadas, porque é o gramado, é o calor, né? E chegou um determinado momento que a gente não consegue descansar. É um jogo atrás do outro. E eu venho batendo nessa tecla constantemente. É um jogo atrás do outro, porque o Bahia está se colocando perante, né, as grandes equipes. O Bahia está se colocando perante as grandes equipes, que, consequentemente, vai ter que disputar tudo. Vai jogar Libertadores, vai jogar tudo. Não tem como você ganhar uma Libertadores sem jogar uma Libertadores. Não tem como você entrar no ano e só jogar o Campeonato Brasileiro. Você tem que jogar tudo. Ou abre mão do Campeonato Estadual, aí tem como você abrir mão de Copa do Brasil ou da Copa do Nordeste. Rodrigo, esse ano, simplesmente, o Bahia só tá, nesse momento, só tá no Campeonato Brasileiro, porque eu nem conto mais com a Copa do Brasil. E não consegue performar. E eu tô esperando a hora dele dar uma coletiva e falar assim, tá fazendo falta jogar no meio de semana. Porque o time não tá com ritmo de jogo. Só falta isso. O cara que tá nos últimos 3 anos reclamando de jogar quarta e domingo, justificar o mau momento porque não tá jogando. Só falta isso, Rodrigo. Então, Jonas, vamos lá. Vou só tirar esse papo que fica aqui, porque depois, se eu for fazer algum corte, fica muito, muito escondido o meu rosto, né? Jonas, assim, eu vou falar uma coisa pra você. Vamos pegar aqui, vamos fazer uma metáfora aqui. A gente pega um jogador que joga muito bem e o cara não tá bem. Isso aconteceu há pouco tempo em um clube aí do Brasil, e o técnico chega e fala com ele, cara, olha só, deixa eu conversar com você. Você joga muito bem, só que, pô, você tá dando muita moral pras baladas, você tá deixando de descansar, você não tá respeitando o seu clube, e do nada o cara volta a jogar bem e é titular absoluto, Jonas. Isso acontece. Só que com o Rogério Ceni, o Jonas, por isso que eu quis fazer essa metáfora, quando ele foi perguntado, ele falou, cara, eu estudo muito, eu fico até à noite estudando, eu treino muito, eu estudo, só que o Bahia não sai, então se entende, eu entendo, entende-se, que não tem mais da onde ele tirar mais nada, ô Jonas, porque ele já estudou tudo que tinha para estudar, mas ele não consegue tirar desses jogadores o melhor. Aí começa um monte de problemas, Jonas, que o lateral direito, que é lateral direito, não consegue jogar. Aí bota um cabeça de área. Como é que fica a cabeça desse lateral direito? A culpa, às vezes, não é só do técnico, é do próprio lateral. Mas você tem que dar moral. Os garotos da base, ô Jonas, os garotos da base não entram. Aí você fala assim, pô, Rodrigo, mas os garotos da base, pô, ele às vezes joga mal. Cara, isso acontece no Palmeiras também, Jonas. Eu não vou nem falar em outros times. O Palmeiras, ele sempre tem espaço para base. E esses garotos, igual o garoto que foi o zagueiro que foi vendido lá pro Grupo City, que era do Palmeiras, ele não começou, né? Quando veio pro profissional, ele não começou bem. E o Abel ali não, cara, botando ele e apostando no garoto. Porque um garoto desse erra, que já aconteceu em outros clubes, se o técnico, não, vou tirar ele de cena para poder blindar o garoto, pô, você atrapalha o garoto. O Palmeiras, ele bota os garotos para jogar. Deu errado, o Abel não, vou bancar ele. Só que, Jonas, o Abel, ele fez uma academia no Palmeiras e pede pro Sub-20 jogar igual o profissional joga. Então, quando o garoto sobe, ele já tem mais ou menos uma identidade. E falta isso no Bahia. A gente tem jogadores muito bons, inclusive tem jogador muito bom lá no Sub-15 lá. A gente já falou aqui, o Jonas já trouxe. O Vitor Zanini. Artilheiro agora, o Zanini, tá? Artilheiro, foi campeão agora, tá? O Vitor Zanini. Então, assim, como é que esses garotos vão jogar, Jonas? Qual é a primeira pergunta que a gente tem que fazer Grupo City, o que vocês querem do Bahia? O que vocês querem do Bahia? Jonas, eu vou falar uma coisa para vocês. Se acontecer, que é uma probabilidade muito, muito grande do Bahia não passar na Copa do Brasil, por quê? Porque o Bahia nunca conseguiu reverter quando perdeu dentro de casa. E o Bahia também nunca conseguiu reverter um resultado de 2 gols. O Bahia é freguês do Remo. Então, assim, a gente vê o histórico e fica um pouquinho cabisbaixo no sentido de, será que a gente consegue? Mas eu sou bem sincero, Jonas. Eu acho que o futebol é imponderável, as coisas podem acontecer e pode ter a virada do Bahia. Mas o Bahia tem que mudar a postura. Eu acho que dificilmente com o Rogério Ceni consegue essa mudança de postura.
Mas, cara, tem que ter alguma coisa que faça esse Bahia mudar. Primeiro é a SAF, Jonas. O Bahia tem uma SAF. Se o Rogério Ceni perder a Copa do Brasil, não tem mais clima, ô Jonas. Não existe clima. Você tem um clube que tem o Grupo City como, né, o seu forte, e você não consegue estar na Libertadores, caiu na pré-Libertadores nem para conseguir ir para a Sul-Americana, porque o O'Higgins vence o Bahia, depois o O'Higgins cai, mas cai na época que poderia ir para a Sul-Americana. Então o O'Higgins não foi para a Libertadores e está na Sul-Americana, só tomou a vaga do Bahia na Sul-Americana. Na Copa do Brasil tá difícil. No Brasileiro, o Bahia tá jogando um futebol de time que pode cair. Hoje, o Bahia joga um futebol de time que pode cair. E se o Grupo City não mandar o Rogério Ceni embora nesse jogo da Copa do Brasil, caso o Bahia perca, e dependendo de como for, cara, o recado tá dado, Jonas. Pra mim, o recado tá dado. O Grupo City não quer ser protagonista. Ele não vai querer ser protagonista. Ele vai querer ser um clube mediano, que fique ali sempre entre os 10, para poder sempre ter uma vaguinha ali no primeiro escalão, para poder botar um jogador aqui, vende um aqui, traz um de lá, traz para cá, né? Traz jogadores, desculpa, Jonas, eu tenho que falar isso, falidos de outros clubes, cara. Falidos. A gente pegar os jogadores que foram comprados agora há pouco tempo, o Araújo tava jogando o quê para ser comprado pelo Bahia, cara? Será que o Bahia, o que o Bahia, com o maior respeito ao atacante, que esse atacante que estava no Fluminense estava jogando para vir pro Bahia, cara? A gente tá falando do Bahia, do Grupo City, time grande. O Bahia hoje, Jonas, só para você ter uma ideia, o Bahia é o 13º em torcida. Sabe o que isso quer dizer? Que o Bahia só perde pro eixo sul-sudeste, que é onde o futebol ali acontece mais, que é os times do G12. O Bahia é o 13º em torcida, é o maior do Nordeste. O Bahia hoje tem aproximadamente, Jonas, 76 mil sócios torcedores. É o 8º lugar em sócio torcedor. Chuta os times do G12. Cadê o respeito? Tem que respeitar essa instituição, cara. A média de público do Bahia é 35 mil pagantes por jogo. É a 4ª média em jogos, ô Jonas. O Bahia tem o 13º torcida, mas tem a 4ª média de público pagante, Jonas. Para dar um exemplo aqui para você, a torcida do RB Bragantino, que também é uma SAF, tem 200 mil torcedores, Jonas. A média de público do RB Bragantino é de 5 a 6 mil torcedores. Então, assim, o Grupo City, o Rogério Ceni, cair na Copa do Brasil e dependendo de como for, de forma vexatória, o Grupo City não fizer nada, Jonas, o recado tá dado. Eu não quero ser protagonista, mas, na minha opinião, tá errado. O Bahia não é lugar de não ter pessoas que queiram ser protagonista, porque o RB Bragantino é pequeno. Então, quando ele não cai, quando ele não consegue nada, pô, é uma torcida de 200 mil só, Jonas. Um time do interior. Porra, o Bahia é um time grande, mano. É a 13ª torcida. É o 8º lugar em sócio torcedor. É o 4º lugar em público pagante. É o maior do Nordeste, meu irmão. Cadê o respeito com o Bahia, o Grupo City? E, cara, pra terminar, o Rogério Ceni, o Jonas, não vai pedir arrego. Não vai pedir arrego. Porque é o que o amigo tinha falado aqui. Cara, está no Grupo City, lá no RB Bragantino, esses clubes que costumam segurar mais o técnico, é muito bom, Jonas. É muito bom você estar jogando, você tem um CT bom, um CT maravilhoso, e você não está com salário atrasado como alguns clubes estão. Então, acho que o Grupo City deveria respeitar mais o Bahia, entender mais a torcida do Bahia e trazer e projetar, Jonas, um Bahia mais forte. Isso foi falado por mim, não, tá? Foi falado pelo Rogério Ceni, que daqui a 5, 6 anos o Bahia estaria brigando aí para ser campeão brasileiro. Cadê esse Bahia? Eu tô procurando esse Bahia, porque com esse futebol aí, Jonas, fica até complicado, porque se você olhar o Campeonato Brasileiro, do primeiro que está ali abaixo da zona de rebaixamento até ali o 10º, se eu não me engano, o que diferencia eles são 3 pontos, tá? Então o Bahia que abra seu olho, porque senão daqui a pouco, né, com esse mental desses jogadores do jeito que estão aí, o Bahia daqui a pouco vai estar brigando por coisas ruins.